a nossa tarde, né, revigorados. E essa citação de Conceição Evaristo, ela busca conceituar, né, o ato de escrever, a ação de escrever para ela. E ela diz o seguinte: gosto de dizer ainda que a escrita é, para mim, um movimento de dança-canto que o meu corpo executou. É a senha pela qual eu acesso o mundo. E com essa citação da Conceição, eu tenho a ousadia de convidar vocês a responderem, pode ser pelo chat, pode ser, enfim, pela forma com que vocês se sentirem mais confortáveis. O que é a escrita para vocês? Vocês estão aqui hoje numa oficina de escrita poética, né? E isso motivou por alguma coisa estar aqui, né? Se vocês gostam de poesia, gostam de ler, enfim, ou só querem o certificado mesmo, mas enfim, algo nos motivou a estar aqui hoje. Mas independente da motivação e do que vocês pensam sobre a escrita, né? Pensem aí, reflitam um pouquinho. O que é a escrita para vocês? O que vocês pensam, desde o mais subjetivo ao mais racional, digamos. Pode ser pelo chat ou pelo microfone. E aí, eu espero não ficar aquele momento de cri, 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 cri. Vou esperar. Alice, aê! Olá, boa tarde. Boa tarde. A escrita, para mim, desde sempre, né, foi uma utilização de externar algo que eu sinto e que eu não consigo falar, mas que eu sinto dentro de mim que se eu ficar com aquilo interno, vai me fazer mal, entende? Então, por muito tempo, eu uso a escrita para isso. Quando eu não consigo expressar verbalizando, eu expresso escrevendo, e isso foi uma das formas que me faz ficar muito leve. Então, a escrita para mim, né, como você disse, pode ser objetiva ou subjetiva, né? Ela é mais algo subjetivo para mim, que se eu ficar falando ninguém vai conseguir compreender, né? Mas a escrita é uma forma de externalizar aquilo que está internalizado. Perfeita. Quer ler algumas aí do chat, Rodrigo? Eu vi aqui só subindo aqui, vou ler. Vou ler uma por uma, viu? Sim. Primeiro a Larissa disse escrevivências, né, que é o conceito aí da Conceição Evaristo, que ela usa muito para relatar aquilo, né, que ela vive, aquilo que ela experiencia na vida dela, né, que é algo muito bonito também, que muita gente se identifica, né. A Michelle disse que é uma forma de expressar sentimento. O Wagner falou que é uma representação de um sentimento de calmaria em meio ao caos, né. O Nicandro Indy falou que a escrita é a arte de reproduzir algo verbalmente. Fabiane disse, amo a leitura e a escrita. Escrita para mim é uma forma de libertar meus pensamentos mais profundos. E é algo que tento fazer sempre. A Vicky disse, forma de se expressar, seja pensamentos, sentimentos, ideias, etc. Elisinei disse, expor algumas ideias, né? A Bárbara disse escrevivências também, conceito da Conceição. A Geniusia disse, escrita para mim significa uma forma de exprimir as ideias e sentimentos. O Wagner completou aqui, né? Traz um sentimento de paz interior. E a Bárbara falou que é pôr em palavras nossas vivências, né? Nossas emoções, nossos sonhos. Acredito que é o movimento de voltar à fonte do que a gente é. Profundo. Profundo, né, menino? Não sei nem o que a gente está fazendo aqui. Quer acrescentar algo aí? Podem conduzir já. Quer escrever? O que é escrita para você? Oi? Não entendi. Você acrescentar algo? Bom, eu concordo com as mensagens, né? Para mim também é a questão de expressar sentimentos, né? Bem o que a Alice falou também, né? Que é expressar aquilo que a gente não consegue, às vezes, externar, né? Às vezes, dizer mesmo. E a gente passa por papel para sentir aquela paz interior, como o Wagner também falou. Então, eu acho que é isso. É o momento ali, pelo menos para mim, onde eu organizo, né? Os pensamentos que estão meio embaralhados e vou organizando, seja em forma de poesia, seja em algum conto, alguma crônica, qualquer gênero, né? Qualquer tipo que a gente vai ver já já. Qualquer coisa que vem à mente, a gente tenta externalizar pela escrita, né?
E eu acho realmente muito importante, muito potente, né? Prova disso é a Conceição com as suas escrevivências. É algo realmente muito potente que pode fazer pessoas se identificarem, se inspirarem, né? Também se enxergarem nas outras. Eu acho isso muito bonito. Sim, exatamente. Vocês tocaram justamente nos pontos que eu queria, e eu acho que o último comentário da Felipe, agora não é o último comentário, né? Porque o Wagner acrescentou, mas o Felipe colocou aqui que a escrita é a liberdade em formas de palavras. E eu acho que isso é muito importante. Durante a tarde de hoje a gente vai comentar mais. E o Rodrigo, ele fez um apanhado bem geral sobre o que a gente vai falar também, porque independente do conceito, do que seja escrita para a gente, é importante que a gente tenha em mente que existem várias formas da gente colocar, né, os nossos sentimentos, as nossas vivências, essa paz interior e tudo isso, né, as nossas ideias, o nosso repúdio, enfim. Todos esses pensamentos, existem várias formas da gente colocar isso em prática. Então, o objetivo dessa oficina é que vocês tenham, digamos, em mãos um panorama dessas formas, né, de expressões, dessas formas de escritas que existem. Claro que existem outras, a gente está trazendo, né, somente um panorama, né, geral, a nível de conhecimento que eu tenho e que o Rodrigo tem, para quem tem interesse, né, em se aprofundar, em conhecer um pouco mais, e principalmente para quem tem interesse em saber o terreno em que se está pisando, né, que eu acho que isso é muito importante. Então, justamente por isso, que nesse momento inicial, né, além dessa provocação, a gente vai conceitualizar. Eu acho importante que, antes da gente se debruçar numa poesia, a gente saiba no terreno que a gente está pisando, a gente saiba de onde vem aquilo, sabe? A gente saiba os conceitos que vêm antes. Então, geralmente, quando a gente vai escrever uma coisa, ou quando a gente passa pelo ensino médio e vai para outras experiências, a gente acaba se esquecendo desses conceitos e não sabe muito bem o que está fazendo. E então, o objetivo agora vai ser justamente resgatar esses conceitos para justamente auxiliar para quem tem interesse em escrever, etc., que pode ajudar nesse sentido, nas produções futuras. Então, a primeira coisa que pode confundir a cabeça de muita gente, principalmente quem tem interesse futuramente em fazer o curso de letras ou algo nesse sentido, é a confusão que se faz entre gênero e tipo textual. Não sei se vocês já passaram por essa experiência de confundir, mas tem gente que não sabe nem o que é gênero, nem o que é tipo, ou acaba colocando o conceito de tipo no conceito de gênero. E essas definições, apesar de passarem batidas no nosso cotidiano, são importantes para quando formos produzir justamente, né? Então, quando a gente for pensar em gênero textual, né, a gente está pensando na forma de cada texto, a gente está pensando no geral. Dentro de um gênero textual, existem vários tipos de texto. Porque o tipo de texto, a gente está pensando na estrutura dele. Quando a gente pensa no tipo de texto, a gente já reconhece só em olhar o que ele é. Então, se a gente olha, por exemplo, uma redação, a gente já sabe, né, que uma redação do Enem, por exemplo, é uma redação do Enem. Se a gente olha uma lista de ingredientes, a gente sabe, né, que é uma lista de ingredientes pela forma que ela tem. Por quê? Porque ela é um tipo textual, ela tem uma forma específica, né? Ela tem uma finalidade, um objetivo e uma estrutura. Isso é um tipo textual. Já um gênero textual, ele pode conter, como eu falei, vários tipos, né? Utilizar vários tipos textuais misturados. Narrativas muito extensas, por exemplo, como Os Miseráveis, vão ter listas de ingredientes, vão ter cartas, vão ter poemas, vão se utilizar de milhares de tipos de textos com um objetivo específico, né? Então, quando a gente utiliza um gênero textual, a gente está falando do geral, né? E quando a gente está falando de um tipo, a gente está falando de uma estrutura.
No gênero textual, né, na literatura, a gente tem os contos, as crônicas, os romances, que têm essa característica de serem mais narrativos. A gente tem as tragédias, que são, atualmente, né, as peças de teatro. A gente tem a ode e a poesia, que são características das poesias líricas, né, mais clássicas, que são mais extensas, e que dentro desses textos, né, podem haver, por exemplo, um tipo textual injutivo, que é classificado, pode ter estruturas textuais de ordem, etc. Então, esses conceitos são importantes para que a gente saiba definir, por exemplo, sair do geral, né, e ir para o específico. Então, indo para o específico agora, a gente vem para a diferenciação do que seria, né, a poesia e do que seria poema. Mas não é a mesma coisa, eu não sei se vocês já passaram por essa sensação, se vocês já tiveram essa sensação, mas eu particularmente já tive essa sensação de que poesia e poema era a mesma coisa, eu achava que era isso, que era a mesma coisa. Mas quando eu fui estudar, né, quando eu entrei no curso de letras, eu percebi que não era. Poesia, ela diz respeito a tudo que produz arte. E nem sempre poesia, já que a palavra, né, poesia, ela vem do latim criar, criação, ela nem sempre vai estar relacionada a palavras propriamente. Então, um quadro, uma pintura, pode ter poesia, né? Recursos de uma música pode ter poesia, né? Tudo que produzir significados, né, pode ter poesia. Um poema é uma poesia, porque ela produz significados e utiliza de recursos especiais para isso. Mas nem toda poesia é um poema, né? Não é uma relação contrária a isso. Então, um poema, ele é um tipo textual que ele tem uma sua estrutura específica, como nós vamos ver, né? Sim, Vanessa, exatamente. A poesia, ela está mais no geral, ela está mais relacionada ao caráter subjetivo, porque ela está mais ampla, né? Aos sentimentos, à arte, né? De maneira generalizada. E o poema, ela está mais relacionada à estrutura do texto, né? O sentimento, ele vai estar estruturado em palavras, né, propriamente. Então, essas estruturas podem ser em versos, em estrofes, como nós vamos ver agora à tarde, né? Como esses versos e essas estrofes, quais são as possibilidades desses versos e estrofes aparecerem. Eu não sei quais são os tipos de literatura que vocês consomem, se é mais no Instagram, se é mais em livro físico, se é mais em Kindle, etc. Mas talvez vocês não se liguem muito, né, nas estruturas. Então, talvez, tendo contato agora, né, com essa oficina, vocês percebam, né, de maneira consciente, olha, isso aqui é uma aldravia, isso aqui é um haikai, isso aqui é um micropoema. Então, ou então, quando vocês forem produzir, né, um poema, vocês já consigam produzir com esse olhar mais crítico. Então, poema está mais relacionado à estrutura e poesia está mais relacionada ao subjetivo, né, a tudo aquilo que é geral, que quer produzir um significado, mas de maneira mais generalizada, porque é tudo aquilo que cria. Se eu estiver falando muito rápido, gente, vocês podem dizer, tá? Porque eu tenho o hábito de, quando eu engato, Ave Maria. Então, aqui. Continuando e adentrando, né, a temática propriamente. Então, começando nos poemas, a gente vai fazer uma viagem agora dos clássicos até as produções mais contemporâneas. Sim, gente, se vocês quiserem em algum momento acrescentar, conversar, falar, eu conheço alguém e tal, podem participar, esse é um momento de troca, viu?
não se sintam assim tímidos. Eu gosto de conversas. Então, sobre os poemas, nós vamos começar nos clássicos, né, que estão um pouco perdidos. Eu lembro de um movimento que surgiu o ano passado, se eu não me engano, foi um movimento que a Riane Leão, não sei se vocês conhecem essa escritora, mas foi um movimento que a Riane Leão participou, não sei se ela encabeçou, mas que ela participou e ela falava sempre nos stories, que ela falava sempre sobre leia poetas vivas. Não sei se vocês já chegaram a falar sobre esse movimento. E isso dizia respeito era uma crítica, obviamente, né? Ao fato de que muitas vezes na literatura contemporânea e os leitores, né, atualmente, buscarem sempre ler autores mortos, né? Autores e produtores de literatura de pessoas que já morreram, e essas pessoas que já morreram geralmente são quem? Homens brancos, de elite. E geralmente, quando a gente estuda, né? Não sei se vocês chegaram a ter aula de literatura no ensino fundamental, porque realmente não são todas as pessoas que têm esse privilégio de ter. Mas quem tem aula de literatura geralmente tem contato com autores que são oriundos de Portugal, etc. E esses autores que são oriundos, né, de Portugal, geralmente são autores brancos e de classe média alta. Então, esse movimento que surgiu, né, tudo isso para falar, né, esse movimento que surgiu e que a Riane participou, falando sobre ler autores, né, e autoras principalmente, né, leia autoras pretas e leia autoras, né, vivas, ele encabeçava justamente um movimento para que as pessoas começassem a refletir sobre a necessidade de perceber os poemas contemporâneos como poemas também de qualidade, né? Porque geralmente se pensa, né, que muitos poemas da atualidade, como a gente vai ver hoje, por não possuírem uma estrutura fixa, né, por não possuir por ser, sei lá, pequenininho demais, não prestava, digamos assim, né, falando de maneira muito coloquial. Então, a gente vai começar desses clássicos, para que quem não conhece, conheça, né, e que a gente vai ver também, como esse da Flor Bela Espanca, que muitos clássicos que são silenciados, por exemplo, quando a gente vê clássicos, geralmente a gente vê sob o ponto de vista dos homens. Aqui a gente vai ver logo pelo das mulheres, da Flor Bela Espanca. Quando a gente vê os sonetos, a gente percebe que é um tipo, né, um tipo de movimento que surgiu na Itália, né, aproximadamente na década de 1304, ou seja, extremamente clássico, e que no Brasil ele começou assim, digamos, a ser muito conhecido através da voz de Vinícius de Moraes, que vocês provavelmente já escutaram falar, e de Olavo Bilac, que são poemas que são conhecidos até hoje, como o Soneto da Fidelidade, por exemplo. E as estruturas dos sonetos, eles são compostos, né, por 4, como vocês podem ver, né, 4 versos, duas estrofes, né, de 4 versos, ou seja, 4 quadras, ou 2 quadras, e 2 tercetos. E percebam que as estruturas clássicas, geralmente, a finalização dos sonetos eram compostas, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eram compostas aqui, eram centralizadas, né, como o que a gente chama no curso de letras, né? Pelas últimas sílabas, né? Em que a primeira e a terceira tinham que rimar. E aqui também, né, nos tercetos, né? A primeira e a terceira tinham que rimar. Esse da Flor Bela Espanca, essa estrutura está de acordo. Mas muitos poemas dela, ela parecia estar de saco cheio, falar, não vou fazer esse negócio desse jeito, não.
E, apesar de ser uma escritora considerada clássica, né, ela fazia da forma que ela bem entendia e só respeitava o fato de serem 2 quartetos e 2 tercetos. E muitos autores, né, contemporâneos também, para se fazer soneto, só fazem também 2 quartetos e 2 tercetos, para que se identifique que é um soneto, e não se preocupam com a finalização. Então, basicamente, é só para que vocês reflitam, né, sobre isso, essa questão da estrutura. Os clássicos, eles tinham essa questão de serem 2 quartetos e 2 tercetos, e além disso, né, muitos, além dos 2 quartetos e 2 tercetos, também faziam a contagem das sílabas das palavras. Que é algo que a Flor Bela, nesse aqui especificamente, ela não fez. Então, vou ler para vocês. Sonho que sou a poetisa eleita, aquela que diz tudo e tudo sabe, que tem a inspiração pura e perfeita, que reúne num verso a imensidade. Sonho que um verso meu tem claridade para encher todo mundo, e que deleita mesmo aqueles que morrem de saudade. Mesmo de alma profunda e insatisfeita, sonho que sou alguém cá neste mundo, aquela de saber vasto e profundo, aos pés de quem a terra anda curvada. E quando mais no céu eu vou sonhando, e quando mais no alto ando voando, acordo do meu sonho e não sou nada. Esse tema melancólico, né, e extremamente reflexivo, é característico da literatura de Flor Bela, de muitos livros dela. E esse poema especificamente contradiz uma estrutura clássica de soneto por não haver a contagem das sílabas, como eu falei, apesar de ter a finalização, né, das sílabas, como são clássicos, né? E outra coisa, né, que contradiz é que as frases não terminam, né, no fim do verso. Percebam que aqui, sonho que um verso meu tem claridade para encher todo mundo. Isso é algo muito recorrente nas produções da Flor Bela e que é algo que vocês, enquanto escritores, ou vocês, enquanto curiosos, podem perceber ou produzir também nas suas futuras produções. Eu vi que alguém levantou a mãozinha aqui. Bárbara. Pode falar, Bárbara. Ou foi sem querer? Bárbara? Acho que foi sem querer. Então, vou continuar. O próximo soneto que eu vou ler é um soneto meu, ou seja, um soneto contemporâneo, mas, apesar de ser um soneto atual, ele remete a um certo clássico, né? Então, vocês vão perceber que as frases são um pouco mais extensas do que seria, né, do clássico. A finalização das sílabas tem um respeito, né, com relação ao que seria, né, no caso, A, B, B, A, do clássico também. Mas as frases são mais extensas do que deveria ser, digamos, né? Então, vou ler para vocês. Soneto sem título. Eu não sei o que escrever no soneto. Desconheço palavras para caber no título, quiçá rimas que não caiam no ridículo. Eu não sei o que escrever no soneto. Desconheço estruturas na pragmática, formulo. Intento buscar sem sucesso, cicuta e cianureto. Se eu ler livros, talvez encontre. Sigo incompleto. Quiçá rimas caiam no céu azul, epíteto. Se um dia algo me vier à cabeça, eu escrevo. Hoje já não estou tentando mais. Cansei. Vejo o papel na minha frente e não devo. Procuro tatear e ser aprendiz. Revisei. Beberei da fonte dos grandes, me atrevo.
Caso não dê certo, no meu cálice está o que dosei. Então percebam que apesar de ser um soneto contemporâneo, ele tem elementos do clássico até na temática, porque essa questão da cicuta, do cianureto, são termos, né, e venenos muito utilizados por Shakespeare nas tragédias gregas, etc. Esse tem que estar no livro. Gente, eu estou fazendo um livro com o Rodrigo de sonetos, ele está dando um spoiler aí. Então, esses elementos propositalmente estão nos sonetos, né, no soneto para remeter a uma época passada. E também tem essa característica existencialista, né, de uma pessoa que é fã da Flor Bela. E apesar, né, da estrutura ser mais extensa, né, e que comprova, né, que é um soneto contemporâneo, ele tem essas características que remetem a algo do passado. Então, só para vocês verem, né, que é possível ainda escrever sonetos no momento presente, né, mesmo contradizendo uma estrutura clássica. Vou ler agora outro autor clássico, que é o Pablo Neruda, para vocês verem algo que contradiz completamente a nível de finalização das sílabas, que é o soneto 1. Vocês conhecem o Pablo Neruda? O Rodrigo é fã do Pablo Neruda. Ele falou, você tem que colocar o Pablo Neruda aqui. Eu falei, tá bom, chefe, vou colocar. Matilde, nome de planta, ou pedra, ou vinho, do que nasce da terra e dura. Palavra em cujo crescimento amanhece, em cujo estio rebenta a luz dos limões. Nesse nome correm navios de madeira, rodeados por enxames de fogo azul marinho. Essas terras são a água de um rio, que em meu coração, calcinado, desemboca. Ó, nome descoberto sob uma trepadeira, como a porta de um túnel desconhecido, que comunica com a fragrância do mundo. Ó, invade-me com tua boca abrasadora, indaga-me se queres com teus olhos, mas em teu nome, deixa-me navegar e dormir. Ó, que bonito, né, menino? Então, percebam que nesse soneto, apesar de Pablo Neruda ser um grande nome clássico, ele estava nem aí, né, para a estrutura de contagem de sílabas, por exemplo. Ele somente respeitou a estrutura de quartetos e tercetos. Quer falar, Rodrigo, que você digitou no chat? Comente no microfone. Na época eu não queria atrapalhar. Sim. Não, eu só estava comentando que o Neruda, inclusive, ele foi muito criticado, né? Tem até nos livros dele isso, nas antologias que são mais atuais, né? Que reuniram os escritos dele. Que ele foi muito criticado justamente por não seguir essas regras, né? Do soneto, por exemplo. Esse padrão que tu falou aí da Flor Bela, que é mais clássico, né? Ele muitas vezes fazia sem rima, versos livres mesmo, né? Que tu vai apresentar já. E ele foi muito criticado por isso, eu acho que é um divisor de águas a escrita dele, porque dá mais essa liberdade, né, da gente não se apegar tanto à forma, né, mas sim ter mais liberdade ali para expor o que a gente realmente quer expor, né, sem se adequar tanto a uma rima ou a uma quantidade de sílabas, né. Então eu acho muito interessante essa escrita dele, porque ele simplesmente não tô nem aí, vou escrever assim e é isso. Fez sonetos históricos aí que até hoje, né, os críticos literários atuais admitem a riqueza, né, do trabalho do Neruda. Sim, com certeza. É importante essa discussão, porque algo que se critica muito hoje, né, que essas produções contemporâneas e novos gêneros literários que têm surgido, que geralmente têm diminuído cada vez mais, né, o tamanho das poesias, diminuem, inclusive, as pessoas têm colocado, né, que essas poesias micro são de menor qualidade, mas eu pelo menos acredito que quanto menor a poesia, aí vocês vão ver, mais difícil é de fazer.
Então, eu acho que essa discussão é pertinente, mas que é importante a gente falar sobre desses clássicos, mas que essas estruturas dos clássicos, etc., a gente não tem que diminuir uma em detrimento da outra, sabe? Eu acho que é questão de identificação. Como o Wagner estava falando, né? Que ele tem identificação e afinidade com autores clássicos, isso é excelente. Se você tem identificação e afinidade com os autores clássicos, comece a escrever sonetos, vai escrever umas trovas, vai escrever o que você quiser dentro dessas estruturas fixas. Tem gente que se dá muito bem dentro das estruturas fixas, e está excelente isso aí, é importante que você conheça. Os sonetos, eu acredito que é uma questão de atividade. Tem gente que trabalha muito bem dentro de rimas, dentro de estruturas que limitam, né, de certa forma, a sua escrita. Tem gente que se perde todo dentro dos versos livres, que a gente vai ver depois. E isso é uma questão de prática, de desenvolvimento mesmo, e de risco. Escrita é um risco. Se você não se colocar para o risco, não vai dar certo. Então, vamos seguir. Aqui, gente, esse é um dos gêneros que eu acho mais interessantes e geniais e que é atual. Esse é a Aldavia, é um movimento, na verdade, que surgiu em Minas Gerais. É bom que vocês conheçam, porque surgiu aqui no Brasil. E esse nome, Aldravia, surgiu a partir da aldrava, que era antigamente, na verdade, uma daqueles ferros que tinha para bater nas portas, não tem? De ferro de bater nas portas. E o convite, né, desse movimento literário era de justamente deixar entrar, né, esse convite subjetivo, de deixar abrir as portas, de deixar entrar. E esse movimento de abrir portas, né, linguísticas, de maneira extremamente sintética, porque é um poema extremamente sintético, como vocês podem ver aí no slide, ele reúne apenas 6 vocábulos. Aí vocês pensam, 6 vocábulos. 6 vocábulos, às vezes, nem dá uma frase direito. Se eu escrever uma frase e colocar em pé, vai dar certo? Nem sempre. A proposta da Aldravia é que você coloque 6 vocábulos, e esses 6 vocábulos podem estar dentro do mesmo campo semântico. E, às vezes, o autor ele vai pensar esses 6 vocábulos com um sentido, e o leitor ele vai relacionar com outro sentido, completamente diferente. Então, percebam que, por exemplo, aí a Aldravia primeira, ela tem 6 palavras, né, 6 vocábulos, que não formam uma frase em pé. Enquanto a segunda tem mais essa sensação, né, de uma frase em pé. Mas elas têm um sentido encadeado. Então, basicamente, a Aldravia é essa forma fixa. Para ser uma Aldravia, ela precisa ter, né, 6 palavras, sempre em letra minúscula. Não se utiliza, né, pelo menos geralmente, eu nunca li uma Aldravia que tem nome próprio. E, geralmente, as palavras têm esse jogo, né, de sentido. Elas não estão no seu... que é a figura de linguagem, né, que a gente conhece, que é a metonímia, que ela não está no seu contexto habitual de uso. Então, por exemplo, você pode colocar um verbo, como o chama, do verbo chamar, que naquele contexto o autor pensou em chama e chamar, mas o leitor pensou em chama de fogo. Então, tudo vai depender do entendimento de cada um. Cada um interpreta da forma que quiser. Esse é o louco da Aldravia. Então, no primeiro... e também não tem títulos. A Aldravia não tem títulos. Não conheço nenhuma. Pelo menos eu tenho um nível de Aldravias que não tem título, nenhuma tem título. Então, realmente, fica a liberdade para você pensar o que você quiser. Então, a primeira aqui da Daniela Laubert é a seguinte... Escrevo vida, transcrevo razão, transbordo ilusão. Simplesmente.
E o da Grenardin, sentindo ser, presinto ter você aqui. Mais amorzinho, né? Percebo que nesses aqui tem uma sonoridade, né? O escrevo, transcrevo, transbordo. Tem uma finalização com rima. O da Agre também tem sentindo, presinto. Mas nem sempre isso acontece, tá? Tem aldravias que são palavras completamente diferentes e que você que lute para entender e fazer a ligação entre as palavras. Então, realmente é algo que você que faz as ligações e as conexões. Depende muito do leitor fazer as conexões. E também, assim, para mim, particularmente, é um tipo de poema muito difícil de escrever. Eu acho, né? Não sei se vocês teriam facilidade, mas eu particularmente acho uma técnica muito difícil porque eu não consigo ser muito sintética. O próximo são os poemas de versos livres, que são os mais habituais, né, hoje em dia, como os da rainha Riane Leão. Eu vi que colocaram até aqui no chat um dos poemas da Riane no livro dela Tudo Nela Brilha e Queima, que está em algum lugar ali, que é, se eu não me engano, o primeiro poema que eu amo e que ela sempre republica na página dela do Instagram, que eu sou um monte de constelações brilhando e ardendo, mas nem todo mundo sabe ver. Ou só vê a parte que arde, ou só vê a parte que brilha. Isso é um poema nitidamente de versos livres. Qual é a característica, né, desses poemas de versos livres? Ele basicamente vai ter como característica norteadora não ter métrica definida. E, principalmente, muitos, né, poemas de versos livres, eles vão estabelecer uma espécie de comunicação com o leitor e vão ter muita influência, consequentemente, da oralidade, como se a gente estivesse conversando ou como se a gente estivesse se definindo. Muitos dos meus poemas são de versos livres e são uma espécie de definição. E essa definição não precisa ser definição sobre mim, mas definição sobre um determinado sentimento ou sobre uma determinada coisa. E essa definição, geralmente, ela é estruturada num poema, né, de maneira estética, encadeado em um poema de forma assim, horizontal, mas sem uma regra fixa, né, de estrofes, etc. Então, os versos livres, basicamente, você controla a quantidade de estrofes, a quantidade de versos que você quer colocar e que você acha mais bonito, né, de colocar, não necessariamente se prendendo à rima, né. Muitos versos livres vão conter uma certa musicalidade, sabe? Vão ter uma fluidez, mas nem sempre. Não é uma obrigação. Então, fica realmente a critério do autor como ele vai estabelecer essa comunicação. Por isso que é tão fácil transformar, e a gente vai ver isso mais adiante, um poema de versos livres em outro gênero, como uma prosa poética, ou um texto argumentativo, por exemplo. Então, é muito fácil transformar justamente porque ele não tem uma forma fixa. Seria mais difícil transformar um soneto, por exemplo, que tem uma forma muito fixa, ou uma aldravia, do que um verso livre. Então, aqui, o poema Inspiração, da Rupi Kaur, não sei se vocês conhecem, que tem 3 livros publicados, o que o Sol Faz com as Flores, Outros Jeitos de Usar a Boca e Meu Corpo, Minha Casa. Se não conhecem, fica a dica, vale a pena. Ela é uma das escritoras da contemporaneidade assim, mais conhecidas, né, no mundo todo, por utilizar, né, essa estrutura de versos livres. Ela, especificamente, aqui eu transcrevi o poema e coloquei o maiúsculo no início das frases,
mas ela não utiliza, né, nenhum maiúsculo, não utiliza ponto, nem vírgula, nem em nomes próprios, porque, né, por questão da ancestralidade dela, né, com relação ao povo dela, de onde ela veio, na Índia, o povoado dela, no alfabeto dela, não tem ponto, nem vírgula, nem maiúsculo, nem minúsculo. Então, a escrita dela é toda assim, por questão ancestral mesmo. Então, esse texto, Inspiração, que está no segundo livro dela, diz o seguinte: minha querida poeta, parece que quanto mais você escreve, mais você se pergunta se é você quem escreve essas palavras. Quem disse que é você quem manda? As palavras fluíam da primeira vez, brotavam a sua revelia, e agora você tenta fazer com que te obedeçam. Mas não é assim que acontece a magia. A sua pressa asfixia as obras-primas que crescem aí dentro. A sua tarefa é estar presente, ser paciente, e quando chegar a hora, o universo vai falar de novo através de você. Bonito, né? Não sei se vocês já conheciam. Um poema da Rupi. Mas todas as obras dela têm essa... Na verdade, ela aborda várias temáticas. Ela aborda sobre ansiedade, sobre relacionamentos, sobre, inclusive, autoconhecimento, nos feminino, etc. Mas esse tema especificamente eu quis trazer porque fala sobre, né, escrita e inspiração. Sim, a Amanda Lovelace também segue esse estilo, principalmente os primeiros livros dela, que são direcionados às princesas, né? A princesa salva a si mesma nesse livro, e a bruxa não vai para a fogueira nesse livro, e a sereia, alguma coisa, não me lembro direito. Mas os 3 primeiros dela, principalmente, têm essa característica de serem todos versos livres. O Transformando Garotas em Monstros, ela traz outro estilo que são crônicas e prosa poética, né, para diferenciar um pouco. Ela foge um pouco do padrão. E a Amanda Lovelace também traz alguns poemas abstratos, né, que são poemas com formas que a gente vai ver aqui na estante, daqui a pouquinho. Gente, está monótono, vocês estão conseguindo entender? Tá tudo certo do lado daí? Me deem aí o feedback, por favor. Se tiver tudo certo, eu vou continuar. Pronto. Então, eu já tinha trazido, né, a Riane, mas colocar a Riane, tirando minha internet, tá tudo muito bom. Tá tudo muito bom, tudo muito bem. É isso, né, Bê? Mundo de internet, a gente que lute. Então, prosseguindo essa característica, esse movimento de versos livres, nós temos a Riane para finalizar com esse poema lindíssimo que chama Ecoar. Então, ecoar. Minha pele é marcada por palavras que contam a história de uma mulher que nasceu oceano, lava e vento. Gero, queimo e contorno todos os cantos do mundo. Eu queria deixar um adendo com relação aos poemas, de maneira geral, né, esses poemas de versos livres, e esse especificamente da Riane. Muitos poemas de versos livres não possuem ponto final e só possuem vírgulas dentro do corpo do texto a nível de organização, né, para que o leitor não fique tão confuso, né, a nível de leitura. Então, percebam que aqui ela coloca, né, a marcação ela faz o corte da frase somente para que tenha a estética de um poema, né? Porque a frase continua no próximo verso. Então, aqui tem o seguinte: minha pele é marcada por palavras que contam a história de uma mulher que nasceu oceano, lava e vento. Então, percebam que é uma frase inteira,
mas que ela é entrecortada entre os versos, né, para que tenha-se uma estrutura de poema. Então, isso é muito comum, né, em poemas de versos livres, assim como vocês viram nos poemas clássicos, no soneto, por exemplo, em que uma frase, né, em um verso não comporta e continua no segundo verso. Então, não é só na poesia contemporânea que isso existe. Então, essa questão da pontuação, a nível de análise, né, linguística, eu falo isso do ponto de vista de professora, eu acredito que isso seja, e eu escutei isso em algum lugar, em algum momento, não especificamente da Riane, se eu não me engano foi da Tatiane Nascimento, em algum vídeo dela, não sei se vocês conhecem a Tatiane Nascimento, mas ela é incrível também, uma escritora incrível, e ela falou que ela tem todos os mestrados, doutorados da vida, etc., e ela utiliza a linguagem dela do jeito que ela quiser, tanto que ela utiliza o I, né, ela não utiliza o I ali como gero, queimo e E, né, o E, a vogal, ela utiliza o Y, e isso é uma questão de liberdade, né, de liberdade e, ao mesmo tempo, de repúdio se eu não me engano, nesse vídeo que ela falou de repúdio ao tradicional. E, ao mesmo tempo, como a Rita falou, também permite várias interpretações, porque o leitor ele vai ler na velocidade que ele quiser, ele vai ler da forma que ele quiser, e isso, consequentemente, vai produzir diversos significados. Então, você pode ver a partir de perspectivas diferentes. Eu, particularmente, eu escrevo meus textos todos no minúsculo, porque eu gosto de subverter a uma estrutura, né, que foi pensada antes de mim. Porque eu não concordo com essa estrutura, particularmente. Eu acho ela nada a ver. Eu acho que na fala, a gente não pensa se está no maiúsculo, se está no minúsculo. E eu acho que quando a gente vai transpor isso na escrita, a gente, de certa forma, limita. A gente tem que escrever da forma que vem. Então, eu coloco tudo no minúsculo, e às vezes eu não penso muito em vírgula, nem em ponto também, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu escrevo sonetos, e quando eu vou escrever sonetos, eu coloco a estrutura clássica também. Então, acho que isso é uma questão de ter liberdade para utilizar a linguagem da forma que eu quiser, né? Utilizar as palavras e as estruturas da forma que eu quiser. Enquanto escritores, vocês têm que pensar assim também. Vocês são livres para utilizar a palavra da forma que vocês quiserem. Então, eu estou apresentando para vocês possibilidades, né? Wagner falou aqui, gosto de seguir essa estrutura de versos livres, apesar de ter autores clássicos como fonte de inspiração. Sim, isso é importante. É importante a gente ter sempre uma inspiração, né? Alguém para se inspirar, alguém para algum lugar para sempre lembrar, né? Onde a gente quer chegar, para ter. Eu, por exemplo, eu gosto muito da Riane para lembrar, sabe, onde eu quero chegar a nível de estrutura dos poemas, de construção dos poemas, de encadeamento das ideias, não só a nível de temática, sabe? Então, a gente tem que pensar além nessa questão de fonte de inspiração. É importante mesmo. Então, prosseguindo. Vocês conhecem esse menino? Rodrigo Peixoto? Rodrigo, leia seu poema, por gentileza. Eu não vou ler, não. Me recuso. Me recuso é ótimo. Vou ler. O nome é Palavras Não Ditas. De tanto renegar a palavra, dizeres trancados no peito, desejos infames encarcerados, a palavra, enfim, me renegou. Me apunhalou ao dar-me impunemente um ar de despedida e desdém, fria como gélida chuva. Me bastou, portanto, conformismo, de mais um dia na penumbra, ainda que o dia me mostrasse que há mais na vida do que letras soltas aos ventos,
do que fagulhas afogadas no silêncio de não poder dizer. É um exemplo de versos livres, que não tem rima, não tem uma organização bem estruturadazinha, né, como ela mostrou em alguns poemas, e que eu me lembrei para colocar como exemplo. Palminhas. Todos colocando palminhas aí para Rodrigo. Quem é fã, bate palma. Quem concorda, respira. Mas sim, é isso mesmo. Então, temos aí um excelente exemplo, né, de um poema em que essa estrutura ela é colocada como se bem entende. E, apesar, né, de nós termos aí as vírgulas, né, como se deve, nós temos aí também os pontos como se deve, a nível de estrutura, né, não tem, por exemplo, a divisão das estrofes, não tem rima, né, na finalização das sílabas, e nos versos livres, o importante é que haja uma organização das ideias, né, que o leitor consiga acompanhar o seu pensamento. Diferente da aldrabia, né, que o leitor fica para o leitor completamente o que ele vai entender, como vão ser as conexões, nessa aqui, especificamente, há digamos assim, um caminho, né? O autor, ele mostra um caminho para onde ele quer te levar. Se você, a partir desse caminho que o autor te apresenta, vai estabelecer outras conexões a partir das suas vivências, beleza, porque, né, linguagem poética admite, né, outras interpretações. Mas isso não significa que o autor não deu esse digamos assim, um pontapé inicial, né, não deu um caminho inicial, não veio com a intencionalidade, né, primeira. O autor, ele sempre vem com o texto, com a intenção. Ele sempre vem com o pensamento, antes de tudo, né? Então, tendo esse pensamento, né, tendo essa consciência, aí sim, você pensa, né, que não. Se o autor veio com esse pensamento, eu estou estabelecendo, né, essas interpretações a partir da minha visão de mundo, a partir do meu contexto, etc. Eu estou, né, vendo outras coisas, estou sonhando com outras coisas, enfim. Vamos continuar, né? Porque aí eu começo a viajar demais, eu sou toda sonhada na vida. Vamos para os micropoemas. Não sei se vocês gostam, mas eu sou fascinada. A Aldrabia é um micropoema também, mas é um micropoema que tem uma estrutura fixa. Esses aqui, eles não têm uma estrutura fixa. Ah, Cíntia, mas o que é que precisa? O que é preciso para ser um micropoema? É preciso que tenha poucos versos. Geralmente é considerado micropoema até, né, 5 versos no máximo, né, que são 5 linhas, digamos assim, de maneira simples, né? Mas, não sei, né, se essa regra vai mudar. Quem sou eu para ser dona de alguma coisa? Podem ser que 5 versos sejam cada um com uma palavra, por exemplo. Eu já vi isso acontecer. Então, quem sou eu para considerar minto. Já vi um poema de 6 versos e cada um, né? Cada verso com um vocábulo só. E que não era uma aldrabia. Então, quem sou eu para dizer que não é, né? Alguma coisa. Então, os micropoemas, eles basicamente vão ter também uma presença de uma oralidade, alguns, né? Nem sempre, mas muitos vão ter esse contato, essa conversa com o leitor. E a estrutura dele é muito menor. Mas o fato deles terem essa estrutura menor não significa, como eu disse, né, inicialmente, que essa estrutura vai ser de menor qualidade do que as estruturas fixas, né? Porque muitas vezes eu me vi, por exemplo, lendo um micropoema que eu fiquei refletindo por horas, como são muitos micropoemas desse escritor, que é o Carlos Galego, que é fantástico.
Ele tem um Instagram chamado Dizeres Galego, alguma coisa assim. Não me lembro exatamente. E esse micropoema tá no livro dele Transborda. E percebam que genial, né? Geralmente a gente escuta a frase, né? Vai que a vida chama. Ou algo nesse sentido. E vai que a vida em chamas. E esse chamamento, ele me deixou reflexiva, assim. Não sei se para vocês teve a mesma ressonância. Mas, geralmente, quando eu penso em chamas, em fogo, eu penso no fogo incêndio. E o incêndio, ele faz o quê? Destruir, né, coisas. E, então, eu penso assim, nesse poema especificamente, a interpretação que eu tenho, né? Ou você vai ou tudo vai ser destruído, você vai virar pó. Ou chamas, né, você vai perder a oportunidade de se queimar também, eu chamo a volúpia. Então, percebam o quanto um poema, mas isso eu fiquei refletindo durante muito tempo por ele, né? Percebam quanto um micropoemazinho, né, uma besteirinha assim para muitos, aos olhos de muitos, pode desencadear, né, diversas interpretações. Não sei se para vocês teve essa ressonância, se, enfim. Então, o micropoema basicamente é isso. Ele vai ter uma estrutura bem menor, bem sintética, mas ele vai dizer muito em poucas palavras. Como é o próximo aqui também, da Bruna, um livro Colmeia dos Meus Amores, que inclusive foi recomendação do Rodrigo, que esse livro da Bruna é somente de micropoemas. Se os poetas não sonharem, quem é que vai mudar o mundo? Fica o questionamento para vocês. Então percebam que aí nós temos somente, né, temos um quarteto, somente um quarteto, mas que é o suficiente. Eu fiquei assim reflexiva, super reflexiva. E também é uma provocação. É muito comum a gente ter nesses micropoemas essa provocação, né? Esse chamamento à reflexão, a uma... como é que diz? Meu nome? Uma reflexão sobre uma determinada coisa da vida, ou a uma denúncia, como são muitos desse livro da Bruna, que ela tem muitos micropoemas relacionados à política, por exemplo. Então, essa capacidade de dizer muito em poucas palavras, o que pouquíssimas pessoas conseguem. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade. Prosseguindo. A próxima estrutura também é de micropoema, mas é um micropoema de estrutura fixa. Vocês já conheciam, já escutaram falar dos haikais? Originalmente ele é escrito com K, mas aportuguesado, abrasileirizado, escreve-se com C. Já escutaram falar? Já leram algum? Digam-me aí no chat. Senão vocês vão conhecer agora. Vixe, eu tô sozinha, só tô com o Rodrigo aqui. Não. Ah, obrigada. Não, eu não. Paulo Leminski. Conheço, já ouvi falar, mas não li. Eu, particularmente, acho um gênero muito interessante. Não conheço, não. Sim. Eu acho muito, 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 muito interessante. Acho que já cheguei a ler, não conheço. Pois basicamente, essa poesia, né, esse poema, na verdade, ele surgiu no Japão, né, na época de Kigo, que é na primavera. Kigo, primavera, não sei se a pronúncia é dessa forma. Se tem alguém aqui que fala japonês, pode me corrigir. E nessa estação do ano, né,
basicamente, muitos haikais tinham esse teor melancólico e de enaltecer a natureza e de falar sobre especificamente o fim da primavera, né? E tradicionalmente, no fim da primavera ainda se escreve muito, ainda tem muitos eventos de enaltecimento, né, dos haikais lá. E as estruturas dos haikais, que é uma estrutura fixa, né, é uma estrutura que possui 3 versos, como vocês podem ver, é um terceto. E nesses 3 versos, ao contrário do que nós vimos, né, anteriormente, tem uma contagem das sílabas, em que no primeiro e no terceiro, começou a complicar, vocês vão me odiar agora. No primeiro e no terceiro verso, nós vamos ter apenas 5 sílabas poéticas. E no segundo, nós vamos ter 7. Então, percebam que essa estrutura, né, é muito mais complexa, digamos, do que as anteriores, porque eu apresentei para vocês a possibilidade do soneto, por exemplo, em que você pode respeitar, né, a estrutura dos quartetos e dos tercetos, sem pensar, por exemplo, na finalização dos versos, né, como foi o do Pablo Neruda. Eu apresentei a possibilidade dos versos livres também, as aldravias, a possibilidade de versos livres, ou de versos livres não, da estrutura fixa, é que você respeite apenas 6 vocábulos. Nesse caso aqui, além, né, de você ter que respeitar, né, a estrutura de apenas 3 versos, né, de terceto, você também tem que fazer a contagem das sílabas poéticas. E essas sílabas poéticas significa que você não vai contar sílabas de acordo com o que a gente aprende na alfabetização, né? A gente vai contar as sílabas a partir da tonicidade delas. Então, é muito mais complicado e tem gente que estuda durante muitos e muitos e muitos anos o haikai. O que eu acho admirável, só que eu particularmente não me arrisco assim. Mas vou apresentar para vocês, porque vai que alguém se interesse, ache maravilhoso e queira, né, começar a escrever haikais. Então, esse aqui é do Masuda Goga, que é do seguinte, né? Muitos haikais não têm o título, né? Assim como... Me falta tempo. Não tem título. Assim como as aldravias. Então, diz o seguinte. Em cima do túmulo cai uma folha após outra. Lágrimas também. Pois é. É muito interessante. Eu, particularmente, acho muito interessante. Eu gostaria de aprender algum dia, quando tivesse tempo. Mas, atualmente, inclusive, não tenho muita paciência para limitar tanto assim, né? Porque realmente é algo muito específico. Esse aqui eu acho fantástico. Provavelmente vocês já devem ter estudado em algum momento, se tiveram, né, literatura no seu contexto escolar. Acredito que sim. Que são os poemas abstratos, mas podem ser chamados também de poemas concretos. Por que poemas abstratos? Por que poemas concretos? Porque muitos deles a gente não consegue, inclusive, conceber uma linguagem específica. Muitos deles, inclusive, não formam palavras específicas, não tem uma estrutura de frase dentro dele. Só tem palavras soltas que formam uma imagem. Então, geralmente, a gente vê a estrutura de poesia abstrata e poema concreto, né? Quando a gente fala de poesia abstrata, a gente, né, percebe, né, o que a gente estava pensando, né, inicialmente, nessa questão de se utilizar essa ação de criar, utilizando alguns elementos da linguagem, utilizando algumas letras especificamente, mas sem se preocupar tanto em fazer os poemas do arcadismo se encaixam na categoria de poemas abstratos. Eu não tenho certeza, se eu não me engano, os poemas do modernismo
do arcadismo são os clássicos. Então, geralmente, esses poemas abstratos são esses relacionados à relação entre imagem, né, com texto. Então, percebam que aqui a gente tem, né, a formação de uma boca com a mão, né? E esse estilo ele surgiu na década de 1949, né, com o objetivo de fugir, né, completamente do literal. Então, isso pode ser utilizado como forma de recurso, né, para representar o som de alguma palavra. Como eu falei, né, inicialmente aí, seria mais adequado chamar de poesia abstrata ou como forma de formar Jesus, que cacofonia. Com o intuito de formar uma poesia, um poema propriamente, né? A partir de uma imagem. E aí, aqui a gente tem uma mensagem. Não sei se vocês estão conseguindo ler, mas está dizendo, né? Na boca, cálice, e na mão tem não, Senhor, repetidas vezes. Não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor, não saiu. Não, Senhor, não, Senhor. Pois é, no ensino médio é muito recorrente a gente utilizar justamente porque é muito diferentão, digamos, né? Esse tipo de poema. E aqui eu vou mostrar para vocês como a gente pode adequar, né? Digamos, eu mostrei para vocês as aldravias, e aí como seria interessante as possibilidades da gente adequar, né, poemas para esses tipos de... Como eu falei, né, adequar a linguagem. Se existe a possibilidade de a gente adequar um verso livre, por exemplo, a uma prosa poética, existe a possibilidade também da gente adequar um poema qualquer para um poema concreto. Então, percebam que aqui eu peguei 3 aldravias relacionadas a café e transformei em um poema concreto com uma xícara de café. E o interessante é que, geralmente, nos poemas concretos, se utilizam imagens generalizadas, né? Sem serem muito complexas, digamos assim. Então, xícara de café, geralmente, quando a gente vê uma figura de xícara, a gente já remete a 2 coisas, né? A depender da forma, ou a café ou a chá, né? Nesse caso, especificamente, remete-se a café, principalmente pela estruturazinha, né, da fumacinha, pela largura da xícara, etc. Então, aqui, as aldravias são as seguintes: água sagrada, amarga, aconchego, curador de almas. Vício permitido, facultativo, de todas manhãs. Escuro, afeto, acolhimento, terroso, café preto. Percebam que as aldravias são completamente assim, diferentes, apesar da temática, né? Comum, que é o café. E aí elas se reuniram, né? E aí, geralmente, você tá me dando vontade de tomar um cafezinho, eu também tô. Eu tô aqui na água, mas eu não vou mentir que eu tô com vontade de tomar café. Então, qual é a ideia que eu dou para vocês para fazerem um poema concreto? Pegarem uma imagem, que seja uma imagem não muito complexa, colocarem atrás, né? E irem preenchendo, né, com as palavras, que foi justamente o que eu fiz. Então, geralmente, né, quando vocês tiram essa imagem, vocês vão ter a forma, né, do poema concreto. Então, aqui eu tinha, né, a imagenzinha de uma xícara de café, que, como eu falei, não era uma forma muito complexa, né? E aí vocês podem ter, como anterior, né, somente as linhas, né, da boca e das mãos, ou vocês podem ter o formato de, por exemplo, da nuvem, vocês podem ter, sei lá, do vento. Eu já fiz um de um vento.
Então, cada um vai ter uma mensagem específica, mas é importante também que essa mensagem, né, se relacione de alguma forma com um poema, se for um poema concreto. Mas, se, por exemplo, se você pensar em uma poesia, né, aí você pode, por exemplo, se for um vento, você pode fazer o barulho do vento. Aí vai ser uma poesia, vai ser legal. Eu já deixei ideia para vocês. Quem pegar, pegou. Quero ver essa poesia depois. É muito criativo, sim. Os poemas concretos são bem presentes em avaliações diagnósticas do ensino fundamental. Nunca entendia, mas achava tão criativo. Não, tem uns muito doidos. Tem uns que são muito doidos. Bora ver outros aqui agora. Vazio agudo, ando meio cheio de tudo. Quem é esse aqui? Vocês conhecem? Rodrigo que vai falar agora. Que o Rodrigo que é o fã. Que nada, sabe que eu nem li tanta coisa dele. É o Paulo Leminski, né? É interessante que isso é um haikai e um poema concreto, né? Ao mesmo tempo. Se você for ver, tem toda a estruturazinha do haikai, 3 versos, né? Sim. Aí já vemos o entrecruzamento aí das formas, né? É verdade, menina. Eu não tinha parado para perceber nisso. Rapaz, você foi inteligente agora, viu? Sim. E aí é interessante porque percebe-se a possibilidade, né, no que eu tinha mostrado no slide anterior, né, de você relacionar, né, 2 tipos de poemas. Esse é o Leminski, gente. Bora ver outro poema dele. Vento que é vento, fica parede, passa, meu ritmo bate no vento e se despedaça. Percebam que começa com uma estrutura e depois termina com outra. Esse despedaça, né, é muito comum, eu tenho alguns poemas assim, e isso é, digamos assim, um traço de poesia concreta, né? Ele começa com uma poesia, digamos, tradicional, né, e termina com uma poesia concreta, né, com o verso, digamos, se despedaçando, né, as sílabas se despedaçando. Eu acho isso também genial, muito criativo. Então, para a gente se encaminhar, né, para as próximas dinâmicas de finalização, por que se trata de estilo, né? Porque a gente tem que pensar em estilo, né? Porque a gente tem que pensar na gente se encaixar em um estilo de poesia, etc. Porque, como eu apresentei para vocês, né, nesse panorama, e que Rodrigo também, né, falou sobre o Leminski e mostrou, né, nos poemas dele, né, geniais, tudo vai depender de como vocês se identificam, né, qual é o seu tipo de estilo, onde é o seu lugar na escrita especificamente. E como eu falei também, né, eu tenho um soneto que remete ao clássico, mas eu geralmente escrevo mais versos livres. E tá tudo bem. Então, essa eleição por um tipo de estilo não nos prende, né? Por um lado, né? Mas é importante para que a gente saiba para onde olhar, para a gente estude, né? E estudar é importante para que a gente aprimore a nossa forma de escrever, expanda nosso vocabulário e saiba o terreno que a gente está pisando, né? Que é a proposta principal dessa oficina. Então, eu acho essa questão de estilo importante para que a gente se desprenda um pouco dos padrões que nos foram impostos, né? Dessa questão clássica de como se só pode escrever quem é determinada pessoa, quem tem acesso a determinada coisa. Não, gente, todo mundo pode escrever. Mas bora estudar, bora ler, bora expandir o nosso vocabulário, bora conhecer as estruturas. Mesmo que eu não queira seguir nenhuma estrutura, bora conhecer sobre ela, sabe? Bora experimentar. Então, é interessante que a gente conheça, né? Esses estilos para saber qual mais a gente se identifica,
Vai que fazendo uma Aldravia eu goste, só queira escrever Aldravia. Vai que eu escrevendo um verso livre eu goste e queira sempre escrever. Então, são essas milhões de possibilidades, através dessas milhões de possibilidades, que a gente vai encontrando o nosso lugar, né? Na escrita, e também que vão se criando, né, novos gêneros, né, de escrita. Porque os gêneros, gente, eles são fluidos, eles vão mudando a partir da sociedade, né? Que a sociedade, ela está em constante movimento, ela está sempre se modificando, assim como a linguagem. Então, consequentemente, outros gêneros poéticos vão surgindo. Então, essa eleição de estilo, ela é importante, mas ela não é limitante, né? Porque você pode, em algum momento, se identificar com um estilo, mas, em outro momento, mudar para outro, né? Então, aqui, eu coloquei uma Aldravia para que vocês percebam a possibilidade, né, de, como tinha lá da poesia concreta, de uma Aldravia se transformar uma poesia concreta, né? E aqui nós temos uma Aldravia que se transformou num micropoema. Então, tem aqui. Existe uma água que de tão sagrada, mesmo quando amarga, se torna meu aconchego, potência curadora de almas. Percebam que existe essa possibilidade, e se eu quisesse, né, eu teria ou uma Aldravia ou um micropoema. Aqui, o que eu estava falando também inicialmente. Você também pode, se você tem, né, versos livres, adaptar de um poema para uma prosa poética. Então, nós temos aqui o trechinho de um texto meu, Quarentena, né? Que ele não tem uma estrutura fixa. Então, é muito fácil adaptar ele, né? Por ter essa característica do oral, sem uma estrutura muito regular, para uma prosa poética, ou um texto de maneira geral, uma narrativa de maneira geral. Então, aqui, Quarentena. Tenho acordado, mas continuo com os olhos fechados, dormindo. Acordo às vezes, só às vezes. Abro os olhos bem abertos, sem nem levantar as pálpebras. Meu espírito acorda, só às vezes. E aqui, eu transformei em uma prosinha. Percebam que nessa prosinha eu já mudei alguns elementos, né? Eu coloquei o maiúsculo, eu coloquei as vírgulas, tudo isso é característico da prosa poética, mas existem prosas poéticas também que vão ter sempre o minúsculo. Existe essa possibilidade também. Então, eu tenho acordado, mas assim, a sensação é de continuar adormecida, com os olhos fechados. Só às vezes me desperto, acordo, abro os olhos bem abertos, sem precisar mover as pálpebras. Trata-se do espírito. Meu espírito acorda, só às vezes. Então, perceba que o conteúdo é o mesmo, mas a estrutura mudou, né? A poética continua, mas mudou, né, de formato, digamos assim. Quais são as estratégias literárias que vocês podem utilizar, né, caso vocês queiram recorrer a começar a escrever? Então, nós temos aqui um trecho de um poema que é muito legal, de uma escritora, de uma página chamada Querido Diário. Esse poema, ele não tem título, mas percebam que ele tem uma estrutura interessante e criativa, né? Porque ele utiliza travessões e parênteses fora do habitual, né? Geralmente a gente utiliza parênteses para colocar frases ou siglas, algo nesse sentido. Aqui está se colocando letras para formar novas palavras. Então, as estratégias literárias que vocês podem recorrer e que é de liberdade, né, nos escritores contemporâneos e que é muito criativo, inclusive, e habitual nos escritores contemporâneos, além do uso das minúsculas como forma transgressora, né, é você colocar a pontuação a seu favor, utilizar a pontuação da forma que você quiser. E você também misturar, né, a ficção
com a realidade, suas vivências, né? Que é a questão da escrevivência que a gente estava comentando aqui durante a tarde. Então, nós temos aqui: não nos quero distantes, nem pouco, nem longe, não nos quero tormento, nem efêmero, nem caos. Só quero nós, a sós, laço, abraço, o acaso nos pondo sob lençóis. Percebam que nós temos aí um poema que poderia facilmente formar outro poema, né? Porque as palavras entre parênteses as letras entre parênteses e travessões formam outras possibilidades de leituras. Não sei se vocês tiveram essa sensação. Então, nós temos aqui, ó, o D e forma distantes. E aí, então, nós temos distantes e instantes. E aqui também nós temos, né, momento e tormenta. E ali também nós temos sós e sóis. E no fim nós temos caso e acaso. Tudo isso expande, né, a visão do leitor para que ele leia, consequentemente, a poesia da forma que ele quiser, né? E, consequentemente, interprete da forma que ele quiser. Então, isso é uma estratégia literária. Para finalizar, a nível de conhecimento, a nível de referência literária, antes da gente se encaminhar para a dinâmica final, porque a gente pretende, né, eu e Rodrigo, estabelecer como proposta final momentos de sarauzinho. Eu gostaria de botar para vocês um momento de inspiração tanto de poesia quanto de prosa poética e romance, mas de escritoras vivas e de escritoras pretas, mulheres pretas que estão aqui para nos ensinar, né? E que são fantásticas. Então, nós temos aí na prosa poética a Paulina Chiziane, a Conceição Evaristo, a Olinda Beija, a Chimamanda Adichie, a Maria Firmina dos Reis e a Carolina Maria de Jesus. Não sei se vocês conhecem, mas elas têm livros fantásticos. A Conceição Evaristo tem aí a Em Submissas Lágrimas de Mulheres, a Paulina Chiziane tem aí uma história de poligamia, a Olinda Beija tem Água de Cabaça, enfim. A Riane Leão, que a gente estava comentando bastante durante a tarde, a Rupicó, a Noêmia de Souza, a Maya Ângelo, a Mel Duarte, a Alpiris de Sala, todas elas são escritoras vivas e acessíveis que abrem a nossa mente e que precisam ser lidas, sabe? Por uma questão de reparação histórica e por uma questão de necessidade. Então, leiam, se inspirem, printem essa tela e gravem para a vida e levem aonde vocês forem esse momento de inspiração. E, para finalizar, né, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, a oportunidade de escuta. Agora a gente vai propor uma atividadezinha para a gente terminar a tarde de maneira gostosa, porque até então eu estava só monopolizando a fala, né? Rodrigo participou, mas o bichinho com a internet, né? Participou só um pouquinho. E a gente queria propor para vocês um momento de sarau. E em que consiste esse momento de sarau? A gente queria que vocês trouxessem alguns poemas para lerem com a gente. Então, podem ser poemas de autores que vocês gostam, poemas de autores que vocês se identificam, para que a gente finalize esse momento, né, de tarde poética com nada melhor do que com poesia. Então, a gente vai dar aí 5 minutinhos para vocês pesquisarem essas poesias, e quem se sentir confortável, abrir o microfone ou compartilhar no chat, e a gente finalizar com esse momento de sarau. Tudo bem? Então, são 15h33.
15h38, a gente retorna para iniciar o nosso sarau, ok? Show. Então eu vou só encerrar a gravação para não ficar muito longa, né? E o sarau aí a gente guarda pra gente. Vai ser conteúdo especial de quem esteve na sala. Não vou colocar no YouTube, não. Ok. Pronto. Show. Então, aí, antes, né, ao final, após o sarau aí, as participações, a gente tira aquele print para registrar e logo em seguida eu envio, tá certo, pessoal? O formulário de frequência. Lembrando que o formulário de frequência, ele é, do segundo dia, ele é um pouco diferente, porque ele serve tanto para a sua frequência como para a avaliação da ação, certo? Então, vou mandar para vocês no momento certo. Vocês podem responder lá sem medo de ser feliz, tá certo? Daqui a pouco. Vão selecionando aí o poema de vocês, beleza?
Bora lá, gente, voltar? Nem demoramos, né? Então, tem alguém que separou aí alguma e queira ler? Eu vi algumas aqui no chat. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Pedro. Eu tenho aqui um poema, né, que é um poema autoral que foi publicado na revista Ravu, né, que é a revista de arte verbal daqui da nossa Unilab, né. O título do poema é O Equilíbrio, né. Posso declamar, né? Pode sim. Ah, beleza, beleza. Sim, o título do poema é Equilíbrio, então vou declamar. Diz assim: no resplandecer de cada dia, todos nós temos aquilo que chama-se equilíbrio. O equilíbrio que nos faz caminhar quando não temos mais forças para renascer das cinzas, aquilo que nos faz levantar, para encarar a encruzilhada da vida de cabeça erguida, em cada instante que o tempo nos cobra. O vento nos leva, o vento nos leva pouco a pouco o que a vida nos dá. Por isso, o escasso momento que temos devemos aproveitar, desfrutar ao máximo com as pessoas que amamos, que junto deles nos fazem bem. Até mais. Então, foi esse aqui o meu poema, né? Com o título Equilíbrio. A gente está nessa pandemia, não pode estar sempre assim triste, então tem que procurar ter esse equilíbrio aí. Então, obrigado e até mais. Obrigada, Pedro. Sim, que busquemos sempre equilíbrio diante das adversidades. Adorei, muito obrigada. Temos poema autoral, arrasou. Quem mais vai ler pra gente? Mas alguém se prontifica? Posso ler? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu coloquei aqui um da Conceição Evaristo, mulheres, vozes mulheres, né? Assim, eu não sou muito boa na leitura de poemas, não, assim, eu fico meio nervosa, mas vamos lá, né? A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância e o eco da vida e liberdade. Uhul! Obrigada, Larissa. Conceição, rainha, sempre. Nunca errou. Mais alguém? A Diana botou alguma aqui, um poema. Diana, você quer ler? Eu estou no trabalho, não posso ler agora, não. Então eu vou ler para você. Saberás que não te amo e que te amo, posto que de dois modos é a vida. A palavra é uma asa do silêncio. O fogo tem uma metade de frio. Eu te amo para começar a amar-te, para começar o infinito, e para não deixar de amar-te nunca. Por isso, não te amo ainda.
Te amo e não te amo como se tivesse em minhas mãos as chaves da fortuna e um incerto destino desafortunado. Meu amor tem 2 vidas para amar-te. Por isso te amo quando não te amo. E por isso te amo quando te amo. Romântica ela! Que lindo! Vanessa, pode recitar, Vanessa. Tá certo. Boa tarde. Eu tenho um poema aí que diz assim: A Companhia do Solitário. Diz assim: e agora? Perdi o rumo, não. E agora? Vivo só com a letra, desabafo com a poesia, alimento com a palavra. Minha dor são poesias ruins. Às vezes desabafo com lágrimas, com o consolo da letra. Sigo vivendo minha vida assim, nos destinos da letra. E agora? Me encaixo dessa família? Uma família pobre e rica, família do poder. Expressa um, cura mil. Expressa um, mata mil. Essa é ela, a poesia em poema. Vendo nada, renovou minha vida. Desprendei a solidão e agora a minha companhia é a poesia. É tudo. Teu microfone está desligado. Obrigada. Mas eu só falei que a poesia nunca nos abandona. Quem mais, gente? Palmas e mais palmas. Vocês estão arrasando nos poemas. Eu posso? Pode! Deve. Pronto. Eu estou pelo perfil do Pet, mas é a da Luz que vai recitar. É um poema autoral e se chama Esquecer de Ser Forte. Essa mania de ser forte desmorona. Você não lembra do quanto chorou, fugindo dos olhares da cidade, em seu gracioso encontro à mudez,